judeus de Montemor Novo. À porta do Alentejo, Montemor Novo sempre beneficiou da sua excelente localização e, em época medieval, isso não era exceção. Ali afluíam gentes de todos os estratos sociais e religiões, percorrendo a estrada que ligava Lisboa a Évora. Este movimento trouxe riqueza à vila medieval, permitindo construir um dos maiores perímetros de muralha do sul de Portugal, repleto de monumentos no seu interior e que, ainda hoje, marcam a paisagem montemorense. Entre as pessoas que caminhavam por estas ruas medievais, contava-se uma considerável população de judeus. A primeira referência documental à comunidade judaica de Montemor Novo surge há mais de 689 anos, quando é referido o Lagar dos Judeus, nos arredores do aglomerado urbano. A população seria já grande o suficiente para justificar a existência de um lagar que, para além do vinho para a restante comunidade local, produzisse também o vinho kosher. A produção deste vinho era proveniente de vinhas na posse de judeus e as uvas, produzidas segundo as leis do judaísmo, eram depois pisadas por membros desta comunidade. A partir daí, a presença da comunidade judaica na vila medieval é comprovada através de vários documentos que mencionam a posse de propriedades, assim como a ligação acentuada à produção vinícola. Será, no entanto, a partir do século XV que esta população mais cresce. Um pormenor que tem paralelo pelo resto do país, devido à imigração vinda de Castela, fruto das perseguições de que foram sendo alvo no outro lado da fronteira. Esta diáspora em massa viria mesmo a resultar numa reclamação a Dom Afonso V por parte das autoridades locais de Montemor Novo, para que a expansão demográfica da comunidade judaica não ultrapassasse os limites da judiaria. Foi em parte dessa área que o município de Montemor Novo encetou, entre 2003 e 2012, uma campanha de escavações arqueológicas. Como resultado, descobriram-se 2 ruas, várias habitações e um edifício público de grandes dimensões. A amplitude e as paredes exteriores deste, com cerca de 1 metro de largura, indicavam um edifício com uma altura considerável. Que edifício seria este? Graças à aerofotogrametria, foi possível documentar e registar as escavações arqueológicas desta zona habitacional
e produzir um rigoroso levantamento 3D. A partir daí, foi possível verificar as dimensões deste edifício público com precisão. Procurar paralelos que explicassem a sua função neste contexto e entender as soluções que poderiam explicar a sua volumetria original através da arqueologia da arquitetura. A solução estava no outro lado da Península Ibérica. Em Espanha, no Castelo de Lorca, encontramos um edifício com uma planta idêntica e com a mesma orientação. A sinagoga. A ruína arqueológica deste edifício público era a Sinagoga da Judiaria de Montemor Novo. Supõe-se que o compartimento mais próximo da Rua da Vila seria a Galeria das Mulheres, que permaneciam separadas dos homens durante a cerimónia religiosa, num piso superior. A divisão mais ampla seria a Sala das Orações, onde, no centro, estaria o bima, um estrado geralmente construído em madeira e assente numa base de alvenaria, onde se procedia à leitura das Escrituras, que permaneciam guardadas até esse momento, no Aron HaKodesh ou Ejal. A configuração geral da sinagoga poderá ter sido influenciada por judeus chegados de Castela, depois de 1492, e correspondendo seguramente a um aumento populacional da comunidade judaica de Montemor Novo na segunda metade do século XV. Do lado esquerdo, observa-se um pátio com cisterna, possivelmente associado a práticas rituais na sinagoga. Após a ordem de expulsão dos judeus por Dom Manuel I, em novembro de 1496, a sinagoga é confiscada pela coroa, como aliás aconteceu com tantos outros edifícios que pertenciam às comunidades judaicas em Portugal. Em 1501, o edifício é doado pelo rei a um cavaleiro da sua casa, Álvaro de Matos. No entanto, a antiga sinagoga não ficaria na sua posse durante muito tempo. 3 anos depois da doação, a Câmara compra o edifício e decide transformá-lo em cadeia. A antiga sinagoga é descrita na documentação como ampla e muito comprida, perfeita para a reutilização enquanto cadeia. A maior parte dos vestígios materiais dos rituais judaicos a existirem terão sido eliminados ou adulterados em 1504, quando o edifício é reconvertido.
A comunidade judaica montemorense era, à data da sua extinção, por ordem de Dom Manuel, uma das maiores e mais populosas do sul de Portugal, ocupando uma enorme área no interior da Vila Intramuros. A sinagoga, perdida no tempo, volta agora à vista de todos para contar a sua história e da comunidade hebraica que durante um longo período por aqui viveu, cresceu e deixou o seu legado em Montemor Novo.